A esclerose múltipla é uma doença autoimune de difícil diagnóstico que atinge o sistema nervoso. Para chamar a atenção e esclarecer sobre a doença, um grupo de ativistas ligados a associações e blogs em defesa das pessoas diagnosticadas com a esclerose múltipla vão recepcionar um dos barcos da regata Jacques Vabre, que apoia a causa, aqui mesmo em Itajaí. E este vai ser o tema do Viva Voz de hoje, que já começou, que está no ar também pela rádio e TV Univale. E quem me acompanha hoje é o acadêmico de jornalismo Thomas Falcone. Aí, boa tarde, professora. E boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio e na TV Univale e também pela TV Univale. Você pode acompanhar o nosso programa através do Twitter e do nosso Instagram, @VivaVozUnivale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Isso mesmo, para a gente conhecer um pouco melhor sobre este assunto, nós estamos convidando a Cíntia Macedo, que é responsável pelo blog Esclerose Múltipla para Leigos. Obrigada pela presença já, Cíntia. Obrigada, professora. Boa tarde, Tomás. Tudo bem? Boa tarde. Então, aí a gente já quer começar te perguntando sobre o que é exatamente essa doença. O que é a esclerose múltipla? Como você adiantou, Lisa, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória do sistema nervoso central. Ela é autoimune, ou seja, o meu corpo me combatendo, né? E ela atinge principalmente o cérebro e a espinha dorsal. Tá? O que acontece é que, junto aos neurônios, nós temos o axônio, que é uma extensão dos neurônios, onde temos uma bainha de mielina. Parece uma capa protetora, uma fita isolante mesmo. E aí o meu corpo combate essa bainha de mielina. E ali ela fica danificada e impede que as informações transmitidas pelos neurônios passem corretamente para o resto do meu corpo. Então, os pacientes de esclerose múltipla normalmente têm sintomas relacionados à sensibilidade, à visão, muitos têm problema de coordenação motora, dificuldade na marcha, existem paralisias, são inúmeros sintomas diferentes e cada paciente é único porque pode atingir várias partes do nosso sistema nervoso central. E por que a esclerose múltipla ela é de difícil diagnóstico? Por quê? Exatamente, Thomas. A esclerose múltipla, a gente fala que o diagnóstico dela é por eliminação. São feitos diversos exames, entre eles ressonância magnética, tem um que chama potencial evocado visual, né, um exame ocular. Existe um exame de líquor, que é uma retirada de um pouquinho de líquido da medula espinhal. E esse conjunto de exames, mas principalmente o exame clínico, que é aquele olho do médico, é o mais importante para se fechar a cadeia e diagnosticar a esclerose múltipla. O mais interessante, normalmente, é que as pessoas procuram os médicos para tratarem sintomas. E elas tratam sintomas e não procuram a causa. Né? Então, como os sintomas da esclerose múltipla podem ser muito diversificados, às vezes confundindo com AVC, labirintite. Eu, por exemplo, procurei primeiro um otorrino, porque eu pensei que eu estava com labirintite. E já era um dos sintomas da esclerose múltipla. Cíntia, mas você deixa eu tentar explicar para todo mundo acompanhar, então, essa sua história, né? Você disse, eu também. Eu ia te perguntar exatamente por que você está relacionada com esse tema, né? O que te levou a criar um blog para falar de esclerose múltipla, né? Isso. Eu fui diagnosticada com esclerose múltipla em janeiro de 2014. E eu tive muita dificuldade para localizar informações confiáveis na internet. Para citar um exemplo engraçado, mas um pouco trágico para vocês, assim que eu fui diagnosticada, minha irmã foi até o Google, porque a gente tem hoje o Dr. Google, né? É verdade. E ela encontrou um site que falava que eu teria 5 anos somente de expectativa de vida. Meu Deus. Ela quase caiu para trás, né? Eu ali diagnosticada e ela quase teve um ataque cardíaco. Então, essa falta de informação, principalmente no Brasil, e eu digo informação confiável, porque a informação na internet a gente tem aos montes. Claro. Mas a informação confiável na internet, ela é muito difícil no Brasil. Então, eu decidi criar esse blog que tem um caráter informativo, mas com um conjunto de pessoalidade, né? Eu falo algumas informações pessoais, juntando com as informações clínicas e de saúde em geral. Ok, muito bom. E o blog, ele ajuda as pessoas a terem mais conhecimento correto ali, certinho, sobre a doença. Você já falou um pouco, mas você pode falar um pouco mais sobre a importância das pessoas terem essas informações corretas e também um pouco mais sobre o seu blog?
Com certeza. Obrigada, Thomas. Meu blog, então, é o www.emparalegos.com. EM de esclerose múltipla e leigos porque vai para o público em geral e não para a academia científica, né? Como eu disse, é muito importante que se procure informações corretas. A ferramenta de internet hoje, ela é muito disseminada e a gente tem que usar. A gente não deve impedir o uso da internet para qualquer tipo de busca de sintomas. A internet sempre ajuda. Só que nós temos que buscar informações confiáveis, né? E nós, blogueiros ou ativistas, eu tenho contato e sou parceira de muitas associações, nós temos acesso a essas informações confiáveis. Então, a gente sempre indica os melhores locais para buscar essas informações e até mesmo uma troca de experiências. Muita gente fala comigo através do Facebook, através de e-mail, e a gente troca as experiências, né? Às vezes, recém-diagnosticados que não sabem nem como começar. Isso é bem importante. Agora, você contou pra gente, quando chegou aqui, que você é formada em Direito, né? E eu queria saber como é que você faz para organizar essas informações, né? Já estava contando pra gente que também tem um pezinho no jornalismo, mas como é essa produção de conteúdo que você posta no blog? Infelizmente a profissão me toma muito tempo, né? Hoje eu tenho um escritório próprio, então, além de tudo, sou ainda um pouquinho empresária, né? Mas tudo tem o seu tempo. Principalmente na esclerose múltipla, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode acumular estresse, porque estresse é um dos motivadores de surtos, que é quando há a exacerbação dos sintomas. E aí a gente tem que parar, tomar remédio, e aí não adianta, né? Tem que ir com calma para isso não acontecer. Então, o essencial não é impedir o estresse, porque isso ninguém consegue hoje, mas é aprender a lidar com ele, né? E com isso eu faço tudo no meu tempo. Se eu tenho uma semana de muito trabalho, infelizmente o post do blog vai só para o fim de semana, né? E vou fazendo essa organização dessa forma. Sim, mas e onde você busca esses conteúdos? Esses conteúdos são sempre buscados em sites confiáveis, em sites de associações, sites clínicos, sites internacionais de federações. Tem a brasileira, a BEM, tem a MSIF dos Estados Unidos, a Federação Internacional. E, além disso, de artigos acadêmicos, né? A gente, às vezes, não dá valor para o nosso artigo acadêmico, que é publicado lá, sai na internet, e eles são bem importantes porque a gente sabe que vem pautado em informações confiáveis. E até o nome do blog é Esclerose Múltipla para Leigos. Como é que é essa interação com o público? Qual é o público-alvo principal e como é que eles reagem, assim, comentários e curtidas, compartilhamentos, enfim? É muito interessante até essa ideia do nome, né? Ela surgiu logo depois do diagnóstico, não demorou muito a brotar a ideia de ser para leigos, porque eu me sentia leiga logo depois que eu recebi o diagnóstico. E, além de mim, tinha minha família, meus amigos, que não sabiam nada sobre esclerose múltipla. Nós somos 35 mil brasileiros pacientes de esclerose múltipla. Não é um número tão expressivo se você considerar outras doenças, mas, mesmo assim, é um público grande. No mundo, são 2,5 milhões de pessoas. Então, quando você se depara com uma doença que você conhece por nome, mas não tem ideia de quem ela acomete, o que eu vou fazer agora, que tratamento que eu tenho que fazer, você busca informações da forma que você encontra. E a internet, eu acho que para nós, principalmente jovens, que estamos acostumados a esse mundo globalizado, é a primeira delas. Então, o meu público-alvo são principalmente os pacientes, recém-diagnosticados ou não, porque eu trato de muita coisa sobre saúde em geral, bem-estar, né? Situações que com o tempo a gente tem que aproximar mais. Até o último post, hoje a gente fala de luto do diagnóstico, que todo mundo enfrenta. E também aos familiares desses pacientes, amigos, pessoas que querem conhecer a doença. Mas o caráter informativo é mesmo para o público em geral. Quem não tem a doença, quem não é relacionado, para conhecer ela e ajudar, quem sabe, outras pessoas. Bacana. Agora, Cíntia, eu queria que você voltasse um pouquinho lá no momento dos sintomas. Você pode contar como foi com você, o que aconteceu, o que te levou ao médico, né? Claro, claro. Como eu te disse, eu acabei encontrando um otorrino, né? Porque, na verdade, eu comecei os meus sintomas no final de dezembro, ali, logo perto de Natal, Ano Novo, onde a gente não encontra médico, porque a nossa cidade é turística, né? E acaba complicando.
E eu comecei com uma pequena tontura e uma falha nos movimentos da perna. Minha perna parou de me obedecer. Então, aquilo me ligou o alerta e eu já pensei, é minha cabeça. Eu sei que tem alguma coisa errada com a minha cabeça. E foi então que eu fui procurando neurologistas, não conseguia. Optei por não ir até um pronto-socorro, porque eu entendia que aquilo era mais grave do que uma simples tontura, para eu não mascarar os meus sintomas. Certo. Foi até uma dica de mamãe, né? Que mãe, nessas horas, sempre tem razão. E aí os sintomas começaram a piorar. Em resumo, quando eu cheguei no neurologista, já com uma ressonância magnética na mão, que o otorrino havia me pedido, eu estava com o lado direito todo paralisado, não conseguia mais andar. No lado esquerdo, face, pescoço, colo, eu já tinha formigamentos. Tinha labirintite, grau máximo, não conseguia mais me manter em pé. E visão dupla, que a visão dupla eu nem percebia por causa da labirintite. E aí, logo que eu cheguei no médico, já com a ressonância, com o resultado, o laudo, ele falou, Cíntia, eu não tenho dúvidas, você tem esclerose múltipla e precisa ser internada para fazer um tratamento. O baque foi enorme, né? Eu não imaginava que eu recuperaria meus movimentos. E fiz o tratamento, fiquei uma semana internada no hospital. E aí, como esse surto que eu digo é um processo inflamatório, a gente toma corticoides para conter essa inflamação no cérebro. E com o tempo, vai voltando alguns dos seus sintomas, você vai perdendo. Eu fiz muita fisioterapia e hoje eu não tenho sintomas aparentes, né? Eu fiquei sem sequelas desse surto. Hoje eu tenho uma fadiga extrema, que é um sintoma muito comum de nós esclerosados. E um pouquinho de formigamento, dormência em mãos e pés, e que tudo piora com o calor. Mas pelo que você conta, sorrindo inclusive, que eu acho que é bacana, é algo que você pode conviver sabendo lidar, sendo bem orientada, é isso, né? E é isso que você tenta fazer com o teu blog também, né? Quem foi que te mais encaminhou para esse momento de equilíbrio que você parece estar demonstrando agora pra gente? Obrigada. Eu tenho... Assim, a esclerose múltipla é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Esse tratamento serve para espaçar os surtos, né, tentar controlar a doença. Então, eu tinha duas escolhas. Eu ia conviver com a doença o resto da vida, né? Eu convivo com ela. Ou eu fazia disso um martírio, um peso para carregar, ou eu faço dela minha aliada. E é isso que hoje eu tento buscar e faço, né? Eu tive muito apoio da minha família sempre esteve do meu lado, e logo encontrei amigos esclerosados também, né? Que me apoiam, tive o incentivo de fazer o blog por outra blogueira, que hoje eu chamo de madrinha. Ela tem esclerose múltipla há 14 anos, então ela sabe bem o que é conviver com ela. E a gente vê que é possível viver e viver bem, né? E até você falou do blog, que você lê artigos acadêmicos e acompanha até a academia em relação a tratamentos e a pesquisas. Como é que anda hoje, como é que andam as pesquisas em relação à esclerose múltipla hoje em dia? Então, Thomas, as pesquisas em esclerose múltipla no Brasil, elas ainda não são tão grandes como no exterior, tá? A gente está avançando muito nisso. A nossa briga, a briga dos ativistas da esclerose múltipla, é pela incorporação de medicamentos no SUS. Hoje a gente tem medicamentos muito restritos. Nosso tratamento ele é feito com medicamentos de alto custo, normalmente fornecidos pelo SUS. E aí a gente tem uma gama de medicamentos que ainda não foram incorporados. Às vezes a gente sofre um pouquinho com a tentativa de retirada de medicamento do SUS. Então, assim, a base de pesquisas, ela tem muito a ver com isso. A busca de novos tratamentos e principalmente de uma cura. Eu acho que é isso que se busca hoje, né? Em qualquer doença que seja crônica, não tem ainda uma cura, é esse o caminho. E no exterior, as pesquisas são muito fortes, né? A gente tem associações diversas que fazem somente pesquisa. Dentre elas, acredito até que vocês vão citar um pouquinho mais para frente, é a ARCEP, que é uma fundação francesa, né? Que todo o valor arrecadado é direcionado às pesquisas. Ela chega a fazer cerca de 20 projetos de pesquisa diferentes ano.
Olha que bacana. Interessantíssimo entrar em contato, informações bem preciosas. Temos que fazer um intervalinho, mas a gente já volta a conversar com a Cíntia Macedo, do blog Esclerose Múltipla para Leigos. Isso aí, já estamos de volta conversando com a Cíntia Macedo, que é a blogueira do Esclerose Múltipla para Leigos. Estamos conhecendo um pouquinho mais sobre essa doença. E como ela pode ser de fácil convivência, enfim, como lidar com ela, né, Cíntia? Agora, eu queria puxar a história da Jacques Vabre e como é que entrou a questão da esclerose múltipla em relação a isso. O que a gente sabe é que tem um barco, que é o Solidaire en Peloton, meu francês fraquinho, mais ou menos isso, que é de uma entidade que apoia os pacientes de esclerose múltipla, né? Explica melhor pra gente esse negócio, Cíntia. Então, Elisa, o projeto Solidaire en Peloton, ele surgiu na França em 2010 e ele o Solidaire en Peloton forma a sigla CEP, que seria esclerose múltipla em francês. Esse projeto foi criado pelo vice-presidente da Fundação ARCEP, que é a fundação francesa direcionada somente às pesquisas em esclerose múltipla. É muito raro a gente ter uma fundação somente de pesquisas. Eles fazem alguns eventos, reúnem pacientes, mas o foco deles é sempre pesquisa. E dentre os projetos de extensão, né, foi criado o Défi Solidaire en Peloton, também, desculpem meu francês, que quer dizer Desafio de Navegação à Vela de Solidariedade em Pelotão. São dois capitães franceses que intencionaram, reuniram forças para levar a informação sobre esclerose múltipla pelo mundo. Olha só, e eles estão chegando aqui no Brasil agora, pelo Jacques Vabre, e provavelmente a gente vai receber eles aí semana que vem. Esse projeto... Esta semana, né, Cíntia? Desculpa, essa semana. É porque a janela é um pouco confusa. Pode ser que eles cheguem ali no fim de semana, mais ou menos. Ok. Esse projeto é importante porque os pacientes se identificam muito com a luta dos veleiros no mar. Né? Nós, pacientes de esclerose múltipla, a gente enfrenta diversos percalços em razão da doença. Nós temos sintomas que aparecem sem nenhum aviso, né? É uma doença bastante... como que eu posso dizer? Ela é bastante inconstante, né? Um dia a gente está muito bem, no dia seguinte a gente não consegue nem caminhar, né? E totalmente imprevisível também. Então, todas essas questões relacionadas à doença nos fazem, nos aproximam desses velejadores, né? Que enfrentam diversas adversidades no mar também, totalmente imprevisíveis. E aí, o que vai acontecer na marejada? Qual vai ser o evento? Vocês vão se encontrar com esses velejadores, é isso? Isso. A intenção é que nós, me nomearam anfitriã, porque sou daqui, né? Ah, legal. Mas juntamente com duas associações de Santa Catarina, a Arpenge, que é de Joinville, e a Aflorem, de Florianópolis, e uma ONG de São Paulo, a AME. Além disso, um laboratório que se chama Genzyme, que é o laboratório que apoia esse barco lá na França. Olha só. E nós temos a intenção de recebê-los, conversar um pouco sobre a esclerose múltipla, todo esse projeto, as adversidades que eles enfrentam no mar. Que bacana. E há 15 anos, a atriz Cláudia Rodrigues, até da Rede Globo, Zorro Total, enfim, ela luta contra a esclerose múltipla. O fato de uma atriz conhecida divulgar publicamente que é portadora da doença pode ajudar a desmistificar esse assunto, a tornar esse assunto mais falado? Com certeza, Thomas. A gente sabe que a mídia é importantíssima no papel de informação, né? Eu acredito que seja a mais importante. E ter uma atriz ou qualquer celebridade que passe tanto a experiência pessoal como informações sobre a doença é essencial para que as pessoas se aproximem. A Cláudia Rodrigues, ela é uma pessoa que fez papéis muito populares, né? E por isso muitas pessoas se identificam com ela. Infelizmente, é uma pessoa que não aceitou muito bem a doença no início. Então, ela vem falando recentemente mais sobre ela,
né? Ela ficou muito tempo recolhida. Mas eu acredito que levar a informação, seja uma pessoa célebre ou não, é muito importante. Eu fico pensando também, não só informação importante para quem é portador, mas para quem está próximo, né, para a sociedade em geral, porque a sensação que a gente tem é que existe um certo preconceito, uma imagem um pouco negativa. Como é que você lida com isso, Cíntia? Então, a esclerose múltipla, se você perguntar para os brasileiros em geral, 85% deles não conhecem. E quem conhece relaciona a doenças de idosos, né? Tem sempre aquela história de que esclerosado quem não lembra muito das coisas, o que não tem muito a ver. A gente até pode ter um probleminha com a memória, mas não é dessa doença que se fala. Certo. Então, assim, existe realmente o preconceito. Ela é uma doença incapacitante, né? Existem muitos pacientes que não estão mais no mercado de trabalho, que poderiam ser colocados numa função diversa, né? A gente precisa do nosso tempo para descanso, a gente precisa do nosso tempo com relação aos nossos sintomas, mas é possível trabalhar sim. Existem pessoas que, claro, não conseguem, né? E para isso elas precisam do apoio. E com isso sofrem preconceito, porque às vezes nossos sintomas não são visíveis, né? Então, muita gente... Dá um exemplo básico, você para numa vaga de deficiente físico, né? Você tem o cartão, você tem tudo, mas você sai andando, né? E as pessoas vão questionar, né? Te olham com um olho meio torto, uma fila de banco, alguma coisa nesse sentido. Só que existem pacientes de esclerose múltipla que não conseguem ficar em pé por muito tempo, que têm problemas de equilíbrio, que têm problemas de marcha. Então, a gente tem direito, né, a todos esses, que na verdade não são benefícios, eu não entendo como benefícios, eu entendo como uma obrigação mesmo que a sociedade tem de nos percalçar, né? E aí, por termos essa deficiência invisível, realmente sofremos muito preconceito. E quais são as tecnologias que estão disponíveis hoje em dia para trazer uma qualidade melhor de vida para os portadores da esclerose múltipla? Thomas, assim, os tratamentos estão cada vez mais inovadores. A gente tem tratamento para a esclerose múltipla, mas também para os sintomas, né? Então, se a pessoa tem um pouquinho de dificuldade na marcha, existem tratamentos, até mesmo existem tratamentos alternativos, ou então, como a gente fala, o uso off-label de medicamentos para auxiliar nisso. Muita gente faz acupuntura, yoga, pilates. E novas tecnologias, na verdade, o que a gente pode falar é com relação mesmo à pesquisa com relação à doença, tanto para tentar renovar a nossa capinha protetora ali no cérebro, né, porque isso ainda não foi possível, como para mantê-la, né, que nosso corpo não ataque, e também para renovar, se for possível, um dia. A tua rotina mudou muito? Você teve que adaptar muita coisa depois que você foi diagnosticada? Infelizmente, sim. Eu sou daquelas pessoas que abraçam o mundo, né? Tento fazer tudo ao mesmo tempo, e isso eu tive que mudar um pouquinho. Meu ritmo de trabalho teve que diminuir. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa mais caseira, que gosta de ler, e isso acabou sendo vantajoso, né? Quando eu recebi o diagnóstico, para poder aceitar. Eu devo, né, praticar um esporte, mas ainda não me adaptei a nenhum. O Pilates é uma prática muito boa. E isso ajuda sempre a gente a manter a rotina saudável, né? Sem muita fadiga, que nos incomoda bastante. E as pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação... Quais são as principais dúvidas que as pessoas têm em relação à esclerose múltipla? Talvez algumas das que eu respondi aqui hoje, mas a principal é o que é. O que a esclerose faz com você? Por que você não tem sintomas visíveis, eu te olho e eu não te vejo como uma pessoa doente, né? Porque a minha aparência física, realmente, eu não tenho nada. Tá ótimo. Mas
eu acredito que essas dúvidas são as principais mesmo. Quem que atinge a esclerose múltipla, ela atinge principalmente jovens entre 25 e 35 anos. Olha só. São normalmente 3 mulheres para cada 2 homens, né? Desculpa, 3 mulheres para cada 1 homem. É uma proporção bastante grande nas mulheres. Então, todas essas questões fazem as pessoas terem dúvidas sobre a doença e buscarem a informação correta, né? Tá certo, a gente vai agradecer a sua presença. Vamos terminando o programa conversando aqui com a Cíntia Macedo. Vale dar uma olhada no blog dela, muito bacana, Esclerose Múltipla para Leigos. É isso, né? Tem Facebook também, né, Cíntia? Isso, o Facebook do blog é o facebook.com/EM para Leigos. A gente eu tento levar bastante informação de saúde em geral também, para que todo mundo fique interessado. Bacana. Obrigada, Cíntia. Obrigada a vocês. Obrigada, Cíntia. Boa tarde, professora. Boa tarde a você que está ouvindo, acompanhando aí pela TV Univale. E até o próximo programa. Viva a Voz, suas ideias em alto e bom som.